meu amor, para onde vamos hoje? Vamos direto para Portugal. Portugal ou Lisboa? Lisboa, Lisboa. É isso aí. A gente vai hoje viajar um pouquinho para Lisboa, em Portugal, e aonde a gente visitou um jardinzinho muito especial, o Jardim Botânico da Ajuda, que tem uma importância histórica muito interessante para a história, não só de Portugal, como para a história da Europa. Então vem com a gente em mais essa viagem no Casal Plantarum Visita. Então, em Portugal, na cidade de Lisboa, existe um jardim pequeno de 3,5 hectares que chama Jardim Botânico da Ajuda. E por que esse jardim é tão importante? Historicamente, ele é o 15º Jardim Botânico da Europa. Idade, né? E ele é o primeiro Jardim Botânico de Portugal. Então, na ocasião que nós visitamos, em 2018, nós estávamos participando do Congresso Europeu de Jardins Botânicos e a gente teve a oportunidade de conhecer esse jardim que estava completando 250 anos. Exatamente, 250 anos, portanto, é um pouquinho mais velho do que o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E a importância histórica desse jardim, ela ocorre pelo seguinte: ele foi o primeiro centro de ciência viva de Portugal. Ele foi criado pelo rei da época, Dom José, e ele foi inaugurado em 1768 para o estudo da botânica, mas principalmente porque ele queria que os príncipes tivessem a oportunidade de estudar essa ciência que era a botânica. Então olha que interessante, e com isso ele deixou esse legado também para a população de Portugal. Isso ocorreu bem na época que o Linneu tinha desenvolvido o sistema binominal de denominação das plantas. Em 1753, foi logo depois. Inclusive o autor desse projeto é um discípulo ou um contemporâneo de Linneu, né? Que na época todo mundo estava apostando nessa nova ideia, porque até então as plantas tinham muitos nomes, não era um sistema universal, né? E o Linneu organizou isso e publicou o livro Species Plantarum, que é a origem de todo o sistema de classificação e denominação botânica das plantas. Exato. E aí o Domingos Vandelli, que é um botânico, um botânico de Pádua, italiano, ele era discípulo de Linneu e ele concebeu esse jardim na cabeça dele. A formação toda desse jardim é seguindo a classificação de Linneu, que à época era o que existia de mais moderno no mundo da botânica. E ele, sendo de Pádua, provavelmente tinha contato com o Jardim Botânico de Pádua, que é mais antigo do que esse, né? Tem mais de 500 anos, talvez o mais antigo da Europa, né? E por isso ele tinha a experiência, né, nesse tipo de organização, né? E foi aí que ele ofereceu seu expertise para a construção desse jardim. Exato. Então, esse jardim, apesar de ser pequeno, ele é muito bem estruturado botanicamente falando, né?
Mas principalmente na parte de arquitetural, né? Porque ele hospeda obras de artes interessantes do período, né? Ele tem uma influência claramente barroca, renascentista na concepção arquitetônica do jardim. Ele é formado por 2 terraços, né? Que eles chamam de tabuleiros. Então o tabuleiro superior e o tabuleiro inferior, que eles têm 7 metros de altura, mais ou menos, de diferença um do outro. No tabuleiro superior está a coleção botânica, propriamente dita, e no tabuleiro inferior é o jardim, seguindo as regras de um jardim de recreio, que na época o jardim também era para passear, para recreação, era um jardim de contemplação e de lazer. Então todo jardim tinha que ter aquela forma, né? Que é mais ou menos o que a gente vê também nos jardins da França. Exatamente, então, aquelas plantas topeadas, os caminhos com plantas com bordaduras topeadas, era basicamente o que predomina, é o que basicamente predomina nessa parte do jardim da ajuda. Com uma fonte de água que também era importante, né? Então tem a fonte das 40 bicas, que é uma obra de arte mesmo no meio do jardim. Ela é rodeada de serpentes e outros animais, mas na sua grande maioria são serpentes sustentando outros animais. Então é bem interessante essa fonte. Esse desnível é protegido, é lógico, por um muro e uma grande escadaria de acesso, mas principalmente na parte superior de uma cerca de balaústre maravilhosa, assim, uma coisa assim estonteante, que provavelmente é dessa época, provavelmente, porque hoje já não se faz mais esse tipo de muro de proteção, né? E o que foi criado à época também é o que eles chamam de viveiro das naus, onde é mais ou menos uma estufa, né? Podemos chamar uma estufa. É uma estufa de aclimatação, né? Que naus são os navios, né? Que é onde vinham as plantas e era colocada lá, por isso que eles chamam. Mas você sabe qual que era o propósito desse viveiro? Era proporcionar um ambiente quente para as pessoas poderem ficar no jardim mesmo no inverno. Então existiam móveis dentro dessa estufa e livros e plantas. Então as pessoas iam lá para ler, para ficar sentado no meio das plantas e protegidos do frio que tinha lá fora. Foi lá que teve um show, não foi? Foi, a gente viu uma apresentação que foi bem interessante também, né? As pessoas vestidas com roupa de época e cantando músicas barrocas daquela época da inauguração. E o tema Brasil, Bahia sempre estava nas histórias, porque era um tipo interativo, né, de apresentação, né? Então foi bem interessante, mas esse jardim, ele é uma pequena joia em Lisboa, ele fica no bairro da Ajuda, então para quem estiver visitando Lisboa, se vocês estiverem, ele fica muito próximo da Torre de Belém, do Mosteiro dos Jerônimos, então vocês estão ali naquele lugar, né, na beira do Tejo. À direita de vocês tem a Calçada da Ajuda, que é bem famosa. Sobe a calçada morro acima, quando você chegar lá em cima, quase sem perna, aí você chegou no Jardim Botânico. Mas vamos falar um pouquinho de plantas. O jardim abriga coisas muito especiais, né? Eles têm um dragoeiro gigantesco, gente. Que tem mais de 400 anos, o que prova que o jardim foi construído também em volta dessa planta, né? Exatamente. O dragoeiro é o Draceno Draco, né? Gigante. E ela é muito grande. Você não tem noção, eu jamais imaginaria que ela chegasse àquele tamanho, né? Mas as árvores, sabe, elas não param nunca de crescer, teoricamente, né? Enfim, é uma coisa assim histórica e realmente que vale a pena visitar, porque vocês nunca vão ver alguma coisa parecida, né? Fora isso, tem bastante... Jacarandás, Alameda de Jacarandás. Os jacarandás que eles falam o jacaranda, né? Que seria o jacaranda mimosifolia, não é? É uma espécie originária do norte da Argentina, que é muito famoso, por exemplo, na cidade de Pretória.
porque essa planta existe no Brasil, porém é medíocre em termos de florescimento. Mas em Pretória, realmente, ela deixa a cidade inteiramente azul-violeta. Eu tenho fotos aéreas da capital, que é uma cidade de menos de 100 mil habitantes, e aquilo, quando floresce, é uma coisa assustadora. Assim, as ruas são todas marcadas de azul e não de... Você não enxerga a rua, né? A planta é grande. Aqui no Brasil, aqui o florescimento é medíocre. Os locais onde mais floresce melhor é na cidade de Londrina, no norte do Paraná, porque é um clima um pouco mais parecido com o norte da Argentina, né? Então é jacaranda mimosifolia. E lá em Lisboa ela floresce super bem também. Floresce muito bem. É lógico que nós temos várias espécies brasileiras de jacaranda, né? Que são as carobas, né? E que são extremamente floríferas e que são muito mais floríferas do que essa espécie argentina, evidentemente. E que mais? Bom, o jardim já chegou a ter 5 mil espécies de plantas. Exatamente. Hoje eles não têm uma coleção tão grande, tem cerca de 1.600 espécies, mas mesmo assim é uma coleção considerável para um jardim tão pequeno, né? Pequena, ela é pequeno, né? E eu passei lá alguns dias, na verdade, quando nós fomos no congresso, nós ficamos hospedados do lado, né, praticamente, né? Sim, a gente alugou um Airbnb que fica do lado desse jardim botânico, então pra gente era só atravessar a rua, a gente já estava ali no aproveitei a ocasião para fotografar bastante lá, né? Para variar, né? Para variar um pouco. Enfim, é um jardim que vale a pena visitar. Eu sei que muitas vezes as pessoas não... Porque Portugal tem tantas atrações que muitas vezes certas atrações ficam de lado, né? Nos casos é o jardim, né? Mas vale a pena. Acho que se você gosta de planta, vale a pena. É lógico que eu sempre falo que os jardins lindos da Europa não estão na Península Ibérica e não estão nos países latinos, né? Os países de origem latina, né? Exceto a França, que é um pouquinho melhor do que Espanha, Portugal e Itália, né? Mas tem coisas interessantes. Os jardins realmente lindos estão muito mais ao norte, no mundo anglo-saxônico, por questão de clima e também por questão cultural, né? E o auge, eu sempre falo, está na Escandinávia. Portanto, é interessante, porque são jardins diferentes e tem muitas plantas do Mediterrâneo, na região sul da Europa e Mediterrânea e norte da África. Então, ela é bem diversificada nesse aspecto. E muitas plantas familiares para nós, né, que ocorrem nesses ambientes. E o interessante é que o jardim, ele nasceu para educar os príncipes e ele continua ainda com essa vocação. Eles têm um programa de visitas guiadas e de educação ambiental muito bem fundamentado e que acontece ali no jardim todos os dias. Ele é aberto à visitação todos os dias do ano, exceto Natal e Ano Novo. Então, para quem for a Lisboa, fica a dica desse jardinzinho que a gente achou assim uma caixinha de joia e que vocês vão ter uma vista belíssima do Tejo que está lá embaixo. Exato. É uma paisagem maravilhosa, gente. A gente recomenda muito e fica aí a dica para quem quiser, né? E depois de lá é só descer mais um pouquinho e estar nas casas de pastéis de Belém. Aí vamos comer pastel de Belém, que é uma delícia. Valeu, gente. Até uma próxima, viu? Até a próxima.